Agora vamos ouvir a palavra do Senhor, né? Através da pregação. E vamos passar a palavra para o pastor Wilson, que é o pregador da noite, né? As criancinhas de até 12 anos, as criancinhas até 12 anos são liberadas para curtir na nossa área anexa. Nós queremos cumprimentar a todos queridos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Pois nós estamos sentindo a falta de muitas irmãs que estão viajando, devem estar retornando hoje de madrugada lá de Brasília, e uns estão enfermos, né? Puxa vida, essa época é muito difícil, mas nós estamos aqui nessa noite para celebrar o Senhor pelo dia do congregacionalismo, quando começa em nosso país a pregação do Evangelho em língua portuguesa, e nós temos esta honra de sermos pioneiros aqui no Brasil, né? A Igreja Congregacional é pioneira no Brasil na pregação do Evangelho em língua portuguesa. E hoje também nós estamos agradecendo a Deus pelo 8º ano de pastorado aqui na terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa. Eu estava assim, irmãos, eu não tinha jamais, não sabia onde é que ficava o gás. Quanto menos vir para aqui para trabalhar como pastor, né? Eu cheguei no ministério um pouco tarde. Era uma aspiração que havia muito grande no meu coração e cheguei tarde, porque tem meninos aí que são consagrados com 20 anos, 22 anos, 23 anos, eu fui com um bocado de tempo pela frente, com 50 anos, 50 anos, né, irmão? Mas eu louvo a Deus porque eu trabalhei como auxiliar do pastor Catão durante pouco tempo, e essa igreja foi a igreja que realmente eu pastorei, e vai ser a única, viu? Porque quando terminar o ministério aqui, não pretendo mais tomar conta da igreja, continuar servindo a Deus, talvez como pastor de internet, né, pregando o Evangelho, aí na rede pública de computadores, a esta imensa quantidade de pessoas que está procurando uma mensagem, uma bênção de Deus através desse instrumento de mídia. E louvamos a Deus por isso. E eu me sinto muito feliz, honrado de ser pastor dessa igreja, nossa igreja aqui. Realmente eu amo os queridos de coração, né? Mas no dia que terminar, eu só venho aqui para passar, a dar a paz do Senhor rápido, porque não quero fazer sombra ao futuro pastor da igreja, porque isso é muito indelicado, né? Porque é preciso que haja total liberdade e autonomia para o pastor trabalhar segundo a vontade do Senhor da igreja. Mas nós queremos nessa noite compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus me deu, e essa palavra encontra-se em Atos capítulo 4, verso 31. Queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, por favor, para nós lermos essa escritura para a nossa edificação. Eu não estou nem dizendo que estou saindo, viu? Mas eu estou com a gripe ainda muito forte. E eu pensei que era exclusivo da idade de 63 anos, mas não, viu? Porque ontem conversando com o pastor Sérgio Paulo, ele que é bem mais novo do que eu, ele disse que passou 20 dias gripado. Até os ouvidos dele estouraram, segundo ele falou. Eu disse, então eu estou com 15 dias, está dentro da média para a pessoa ser curada. Mas Deus é bom, nada a reclamar. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, verso 31, diz assim a santa palavra do Senhor. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Amém? Pegue os seus olhos e faça oração nesta noite, pedindo que Deus graciosamente lhe fale o coração através da ministração da sua palavra. Pai querido, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos de teus filhos, queremos te agradecer por esta noite, por estar aqui na tua casa, diante de tua presença, para celebrar o Senhor pelo dia do congregacionalismo,
e também pelo 8º ano de pastorado aqui nessa igreja, por graça, por misericórdia tua. Pedimos uma bênção nesta noite, para a exposição de tua palavra, ser servido a falar ao nosso coração. Nós queremos ouvir a voz do Senhor nesta noite, essa voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Nós oramos com gratidão, suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Deus tem que estar apagado. Irmãos, nós estávamos pensando numa palavra para hoje à noite, para compartilhar com os irmãos algo que trouxesse, mexesse um pouquinho com a igreja, com o coração dos queridos, porque nós estamos observando que no meio evangélico em geral, inclusive em nosso meio, parece que nós estamos enfrentando uma época de frieza muito grande, e isso está nos preocupando. Eu disse aos irmãos nesta manhã que parei de comprar livros, né, porque já parte dos livros que eu tenho, já estou distribuindo alguns, até alguns para hoje à noite. Mas eu não resisti. Quando eu cheguei na sexta-feira, lá no centro da cidade, na livraria de Dom Pedro, e encontrei um livro lá intitulado Revitalizando a Igreja, Hernando Dias e o pastor Ival Casemiro. E eu perguntei se poderia olhar, que só como livro olhando isso, irmão, não como livro pelo título, tem que olhar, abrir. Ela deu permissão à moça, eu abri, olhei, me entusiasmei pelo livro e comprei. Comecei a lê-lo. Irmãos, e eu comecei a receber o impacto daquela palavra, daqueles dois pastores que escreveram o livro, pelo menos o primeiro capítulo que eu li, terminei de ler o primeiro capítulo, comecei ao segundo. E fala sobre a igreja, o seu estado em que ela se encontra hoje no Brasil. A igreja está cheia de pessoas, no entanto, uma igreja que está vazia da graça do Senhor. E ele fala que a igreja, eles falam que a igreja tem um ciclo de vida, ela nasce, ela cresce, ela se expande, depois ela morre. Eu fiquei assustado com essa expressão, se tratando de igreja local. E eu fiquei muito assustado de que Jesus tem misericórdia de minha vida, da igreja, porque esse ministério foi estabelecido para prosperar, para progredir, para crescer. O Senhor perdoe a minha falha, minhas fraquezas, os oficiais da igreja, os outros pastores, a membresia em geral, para que esta obra ela continue firme, prosperando de uma forma sadia para a glória de Deus. E nada melhor do que esta palavra que nós iremos compartilhar com os irmãos nesta noite, porque a gente sabe, irmãos, que o que faz a igreja sobreviver não é os seus planejamentos, os seus recursos, a posição social de sua membresia. O que faz a igreja prosperar, crescer de uma forma que agrada ao Senhor, é justamente esta bênção do Espírito na vida da igreja. Então a mensagem está intitulada a evidências e evidências de uma vida cheia do Espírito Santo. Diga amém. Amém. Muito bem. O texto que eu li, meus queridos, fala justamente disso na vida da igreja. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nos revela Pedro e João perante o Sinédrio, que é uma instituição israelita na época, religiosa. E aqueles homens foram arguidos, foram atemorizados, porque estavam incomodando a presença da igreja na cidade de Jerusalém, o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E a palavra diz que eles proibiram terminantemente aqueles homens pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Pedro se posicionou e, junto com seus congêneres do ministério apostólico, de que era melhor obedecer a Deus do que o homem. E eles ameaçaram mais ainda, e aqueles irmãos resolveram orar ao Senhor, né? E essa é uma atitude de um crente, de um servo de Deus. Quando está diante de dificuldade, ele deve buscar a presença do Senhor, né? Mas não só isso, porque tem muita gente que só ora quando está debaixo de aflição e de angústia. A oração é uma dinâmica na vida cristã que ela deve ser desenvolvida independente de circunstâncias. Mas neste caso específico, os irmãos se reuniram para pedir a Deus algo muito importante que a gente não está ouvindo nas orações da igreja da atualidade, porque o povo hoje só quer pedir
Observe as orações, sempre uma bênção de cura, uma bênção de proteção, uma bênção de prosperidade, uma bênção disso e daquilo. Não, essa igreja, ela se reuniu unicamente para pedir poder, para testemunhar da graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz aqui, irmãos, no versículo 29, o seguinte: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Observe o teor da oração daqueles irmãos. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E o texto diz aqui no verso 31 que foi lido para os irmãos: e tendo ele orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios de quê? Do Espírito Santo, e anunciaram que com ousadia ou com intrepidez a palavra de Deus. Se nós ouvíssemos no meio da igreja oração deste teor, pessoas interessadas em ser cheias do Espírito para viver uma vida que glorifica ao Senhor. Então, diante disso, irmãos, eu comecei a pensar sobre este dom que Deus deu à igreja. Observe o seguinte: no seu programa redentor, Deus determinou doar o Espírito Santo para quem cresce em Jesus Cristo. Então, quando o indivíduo consegue, pela graça de Deus, crer em Jesus Cristo como seu Salvador, recebê-lo como seu Senhor, esta pessoa recebe o dom do Espírito Santo de Deus. Não existe nada mais precioso na vida do cristão do que ter este dom dentro de si, esta dádiva de Deus que é recebida pela fé em Jesus Cristo. Nós encontramos lá no Evangelho de São João, no capítulo 7, versos 37 a 39, o texto dizendo que aqueles irmãos iriam receber o Espírito, e do interior de cada um deles iria brotar um rio, como um rio de águas vivas. E Jesus disse que isso ele disse a respeito do Espírito que haveriam de receber quem em Jesus cresce. Amém, irmãos? Então eu queria dizer nesta noite que você é uma pessoa bem-aventurada, porque você recebeu o dom do Espírito Santo no dia que você creu em nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém, irmãos? Mas pastor, eu não senti nada. Irmão, não é questão de sentimento, é questão da promessa de Deus que se cumpre na vida do crente em Jesus Cristo. Paulo disse: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o Espírito é o selo da redenção do cristão, é a marca, é aquilo que o identifica aos olhos de Deus, como eleito, escolhido e justificado pelos méritos de Jesus Cristo. Lá em Efésios capítulo 1, verso 13, Paulo disse àqueles irmãos o seguinte, eu vou ler para os irmãos nesta noite aqui: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, do evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes o que? Selados com o Espírito Santo da promessa. Amém, irmãos? Então não precisa haver reuniões específicas para o crente receber o Espírito Santo de Deus, porque ele já o recebeu no dia em que creu em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Lá em 1 Coríntios 12, 13, Paulo diz que nós somos batizados no Espírito, formamos um corpo que é o corpo de Cristo. Muito bem, então é doutrina, é palavra do Senhor, que todo crente em Cristo tem de fato consigo o Espírito Santo de Deus, e isso faz toda a diferença. Amém? Amém, irmãos? Então você agora olha para dentro de si e vai sentir-se extremamente feliz, abençoado, por saber, por ter consciência de que o Espírito de Deus habita no seu coração, no seu interior. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, irmão, torna a dizer, faz toda a diferença. Por quê? Porque Paulo disse: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se é assim, irmãos,
Nós poderíamos pensar numa bênção além desta recepção do Espírito, que é uma realidade. Outra coisa que eu queria dizer aos irmãos nesta noite: os nossos erros, as nossas falhas não tiram o Espírito de Deus dentro do nosso coração. Amém? Nesse programa divino, o Espírito foi dado de uma forma permanente. Ele pode se entristecer por causa dos nossos erros, das nossas falhas, pode até ser apagado, mas não sairá jamais, porque ele é o selo da nossa redenção, é a garantia da vida que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Mas deixa eu ir um pouquinho adiante para informar que está previsto um programa divino de todo crente, inclusive eu e você. Nós estamos aqui nesta noite, nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Agora nós encontramos uma igreja e alguns crentes cheios do Espírito e outros sem estar cheios do Espírito. Se esse enchimento, se esta bênção é uma realidade, devemos, irmão, buscá-la de todo o nosso coração. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Observe que o verbo está no imperativo, ou seja, é uma ordem, é um mandamento que tem que ser observado pela igreja. Agora, o que é a vida cheia do Espírito, irmãos? Poderia alguém aqui perguntar? Eu me lembro que estava com o André, em certa ocasião, vasculhando lá alguns sites de pregações de pastores pentecostais, e eu vi lá um culto que eu fiquei, puxa vida, que coisa interessante. O pregador pregando disse, como se fosse uma pessoa embriagada no púlpito, embriagada mesmo, tombando, me segura, senão cai, porque eu estou cheio do Espírito. E batia, as cadeiras caíram, os oficiais caíram, uma perreira igual todo mundo dentro da igreja. E eu digo que Jesus do céu, misericórdia, se essa é a bênção do Espírito, eu não quero não. Porque, irmãos, o Espírito de Deus não descontrola ninguém. Diga amém, irmão. Você se entusiasma, você vibra, mas você não perde a sua consciência. Você não está embriagado. Uma pessoa embriagada, ela perde a consciência, não sabe nem o que está fazendo. E a palavra do Senhor nos revela que um crente cheio de Espírito, ele sabe, e sabe muito bem o que está fazendo para a glória de Deus. Então, enchimento do Espírito, não é isso que os irmãos estão vendo por aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Amém, irmãos? Cuidado, irmãos, para a gente não ser enganado, porque eu vou mostrar nessa noite algumas evidências de uma vida cheia do Espírito de Deus. Agora, irmãos, vamos pensar um pouquinho, pastor, como é que poderia isso acontecer na minha vida? O que é que eu devo fazer? Olha, irmãos, veja bem, o Espírito já foi dado, é uma realidade. Onde é que está o Espírito de Deus? Está dentro do seu interior, do seu coração. Amém? Amém, irmão? Agora, o que fazer para esse Espírito dominar, encher? Aí nós temos que tomar algumas providências, digamos assim, porque se o Espírito foi dado para nos encher, a gente precisa deixá-lo nos encher. Concorda comigo? Porque, mas pastor, será que a gente pode impedir uma obra de Deus tão poderosa? Pode sim, irmão. Os nossos erros, as nossas falhas, os nossos deslizes impedem este enchimento, essa plenitude do Espírito de Deus que é para a vida da igreja. Então, você não pode dizer que Deus é culpado. A culpa é minha, é sua, é nossa. De que se queixa o homem, disse o profeta Jeremias, queixa cada um dos seus pecados, porque são os nossos pecados que impedem essa plenitude em nossa vida, irmãos. Porque o Espírito de Deus está mais ansioso de encher você do que você ser cheio dele. Porque ele veio com esse propósito, ele veio para tomar conta da nossa vida, nos dar esta bênção no nosso coração. Isso aqui é para jovem, para pessoas já na idade madura e também na velhice. Não há limite para Deus operar na vida do cristão. Se ele
fornecer as condições necessárias para que esse espírito comece a dominar, porque o espírito não foi dado somente para selar, mas para trabalhar, para agir, para encher e usar o crente para a glória de Deus e bênção da igreja, para a felicidade da própria pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então me deixa aqui olhar um pouquinho sobre algumas evidências que você pode observar no meio da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, verso 4. E você vai encontrar uma evidência extraordinária. Atos 2, verso 4. A palavra de Deus diz: no dia de Pentecostes, quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, o que é que aconteceu, irmãos, ali? A palavra de Deus diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Mas, pastor, então o senhor está dizendo que a pessoa que está cheia do Espírito fala língua estranha? Não estou dizendo isso não, irmão. Porque este dom foi um dom de língua estrangeira. É diferente do dom de línguas estranhas. É diferente. O mesmo fato aconteceu na casa de Cornélio. A mesma experiência, o mesmo dom. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, é que uma pessoa cheia do Espírito, ela exerce os dons espirituais sob a unção divina. Amém? Amém, irmão? Amém. Olha, irmãos, a Bíblia diz que Jesus subiu ao céu e deu dons aos homens. Louvado seja Deus. Uma pessoa cheia do Espírito, ela manifesta de uma maneira extraordinária o dom que Deus lhe deu. Qual é o dom que Deus lhe deu? Neste caso aqui específico, foi um dom de línguas estrangeiras. Eles falavam sem conhecer a língua daquelas pessoas, as línguas daquelas pessoas que estavam ali no dia de Pentecostes. Por exemplo, eu sou brasileiro e só sei muito mal português. Comecei a falar alemão, falar japonês, falar chinês, e a pessoa entender. Isso foi um milagre do dia de Pentecostes. O que eu quero dizer, irmãos, é que os dons espirituais que Deus nos deu, sob a unção do Espírito, é uma bênção para a vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Por exemplo, Davi era o quê? Um instrumentista, era poeta. E Davi tocava harpa. E a palavra diz que Saul estava sob a influência do espírito maligno e ficava descontrolado. E Davi pegava a sua harpa e começava a dedilhar a sua habilidade. Não era um instrumento físico que estava ungido, era um servo de Deus. Amém? Exercendo um dom que Deus lhe dera para abençoar a vida de outra pessoa. E Davi começava a dedilhar a sua harpa e o espírito fugia de Saul. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Qual o dom que Deus lhe deu? O que é que você sabe fazer? Quais são as suas habilidades? Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito, essas habilidades divinas que Deus lhe deu serão usadas de uma maneira extraordinária. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja vai ser edificada, as almas vão ser convertidas a Cristo, vai haver crescimento espiritual no meio do povo de Deus, vai haver bênção sem par na vida da igreja. Havia uma mulher no Novo Testamento que só sabia costurar. Era uma agulha a serviço do Senhor. A irmã Dorcas, era um dom que ela tinha, habilidade. Era uma habilidade que Deus lhe dera, mas, irmãos, é sob a unção do Espírito. Aquela mulher foi um instrumento extraordinário na vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E as irmãzinhas viúvas, as irmãs pobres da igreja, que eram beneficiadas pela ação daquela mulher, quando ela morreu repentinamente,
e choraram diante dele. E Pedro, dirigido pelo Espírito de Deus, foi até aquela casa e ordenou em nome de Jesus. Aquele corpo levantou-se, o Espírito tornou a voltar para ele e retornou à vida, e ele entregou aquelas irmãs novamente docas, viva para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma bênção na mão do Senhor, irmão. Já sabe, tem que buscar essa plenitude no seu coração. Você tem dom de Deus, você tem habilidade de Deus, que Deus lhe deu. Não enterre os seus talentos, deixe-os sob a unção do Espírito para ser usado para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para abençoar os que estão juntos de você no seu relacionamento. Porque esta bênção é minha, é sua, é nossa, da igreja do Senhor. Amém? Os dons são diversos. Porque quando se fala em dons espirituais, você pensa que é só falar língua estranha, interpretar, curar. Não, irmão, os dons são diversos. Você sabia que administrar é um dom? Você sabia que ensinar é um dom bíblico? Você tem aquela habilidade de abrir a palavra do Senhor, começar a expor e a pessoa entender, compreender. Irmãos, isso sob a unção do Espírito, uma vida cheia da graça de Deus, vai ser uma bênção sem par na vida da igreja. O que está acontecendo hoje? Nós não estamos cheios do Espírito e a gente está, é como se nós estivéssemos malhando em ferro frio. Sabe o que é isso, irmãos? Eu vi isso no interior, viu? Muito ditado no interior, diga aqui para a igreja, né? Esse é o termo, malhar em ferro frio. Você não consegue dar forma àquele metal, porque é frio. Quando você aquece, aí você bota a forma a ele como você achar conveniente. Então pense nisso, irmãos. O dom que Deus te deu, ele pode ser exercido sob a unção do Espírito e vai ser uma bênção muito grande para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Foi o caso aqui no dia de Pentecostes. Mas deixa eu ir adiante também. Outra evidência, irmãos, é um testemunho eficaz da obra redentora de Cristo. Amém? Amém, irmãos? Um testemunho eficaz da obra redentora de Cristo. Irmãos, a igreja está calada, a igreja está silenciada. Ela precisa abrir a sua boca e falar de Jesus Cristo, compartilhar a fé com alguém. Passam seus dias, chegam seus dias e nada está acontecendo no meio da igreja porque nós estamos parados, nós estamos calados. É preciso abrir a boca, é preciso se envolver com esta obra, porque, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito foi dado para que os irmãos fossem testemunhas. É o que está escrito em Atos capítulo 1, verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até o caso dessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Então é preciso que a igreja proclame o Evangelho de Jesus Cristo. Isso para ser eficaz somente com as vidas cheias do Espírito Santo do Senhor, para causar uma impressão, para causar uma convicção, para causar uma transformação, porque a mensagem é a mesma. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Você sabia que Jesus tem poder para salvar? Ou você esqueceu? Em nenhum outro há salvação, disse Pedro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Só Jesus pode salvar. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem que dizer isso às pessoas. O mundo está afundando, as pessoas estão afastadas de Deus, porque não estão ouvindo essa mensagem do lado da igreja. A igreja fala em riqueza, em automóvel bom, em carro do ano, apartamento de cobertura, em jatinho, em Rolex, de ouro, e por aí vai, para mostrar uma grandeza que Deus, irmão, não está muito preocupado com ela. Deus quer vidas transformadas, e só é possível através do Evangelho de Jesus Cristo. Isso a igreja fazia. Amém, irmão? Veio que Pedro disse: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo.
No texto que nós lemos, a palavra do Senhor diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito e anunciavam com ousadia o que, irmãos? As virtudes do pregador, as virtudes do conjunto, as virtudes daquele departamento, daquela igreja, daquele ministério. Não! As virtudes de quem? De Jesus Cristo. Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Abra a boca, meu querido, porque isto é uma evidência de uma vida cheia do Espírito de Deus. A pessoa que está cheia do Espírito de Deus não consegue ficar calada, está sempre envolvido com alguma coisa para promover a glória de Deus e a salvação das almas perdidas. E você, como é que está nesta noite? Nós, aqui na casa do Senhor. Mas deixa eu ir mais adiante. Outra evidência, irmãos, é a produção natural do fruto do Espírito. Amém? Eu disse aos irmãos que o Espírito foi dado para trabalhar na vida do cristão. Ele não está inerte. Ele não está aí apenas como uma garantia ou como uma marca. Ele está para agir. Amém? Para trabalhar, para mover você, fazer alguma coisa para a glória de Deus. Amém, irmãos? Ele foi dado para... Ele é a dinâmica da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está conosco aqui nesta noite. Amém, irmãos? Ele está em nossas vidas. Isso é alegria para a vida do cristão. Vamos deixar nesta noite que o Espírito comece a produzir aquilo que ele foi destinado na vida do cristão. Veja em Atos capítulo 2, versos 42 e 47. Você vai olhar, irmãos, que aquela igreja nascente, ela estava vivendo a vida do Espírito, cheia do Espírito. É por isso que o texto diz, meus amados irmãos, o que está escrito aqui na palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos que Cristo estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas. Jesus, que isso acontecesse hoje, quando todo mundo quer suas coisas para si. Diz o texto: vendeu as suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseveravam andando todos os dias no templo. Estão ouvindo, irmãos? Partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E a Bíblia diz: e todos os dias acreditava o Senhor na igreja, aqueles que se haviam de salvar. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Este fruto, esta coinonia, esta alegria de estar juntos, celebrando, repartindo, ajudando, irmãos, este é o fruto do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, eu queria convidar você a abrir a palavra. Lá está escrito da seguinte maneira: mas o fruto do Espírito é amor, diga comigo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amém? A palavra do Senhor diz que um crente cheio do Espírito é como se fosse uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, falando para a igreja de Filipe, disse: aqueles irmãos cheios do fruto da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Irmãos, um crente é uma pessoa diferente. A bondade é uma marca na vida do cristão. A amizade. Amém? O companheirismo.
A misericórdia, o perdão, isso faz parte da vida do cristão, e essas coisas aparecem de fato na vida de quem está cheio da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu ir mais adiante, irmãos. Outra evidência poderosa de uma vida cheia do Espírito é o envolvimento de coração com a obra do Senhor. Nós estamos assistindo uma igreja da atualidade, aqui também, muitos crentes são meros assistentes. Chega dia, sai dia, chega domingo, sai domingo, e assistindo. Não se envolve, não se compromete. Isso não é dinâmica de uma vida cheia do Espírito de Deus. Porque uma vida cheia do Espírito, o próprio Espírito de Deus vai inclinar você a se envolver com esta obra, e esta obra é de Deus. Esta obra é uma obra de Deus, não é minha, não é da liderança da igreja, não é da igreja congregacional. Esta obra é obra do Senhor. E você, meu querido, é uma pessoa útil nesse ministério. Você é uma pessoa importante nesse projeto de Deus. E você não pode ficar alheio a esta obra. A menos que você esteja vazio não, porque nenhum crente está vazio do Espírito. Você esteja com um pouco do Espírito na sua vida. Você não está observando esse detalhe. O que existe, irmão, de mais caro para Deus é a sua obra, o seu trabalho. Foi o que o Salvador disse em certa ocasião: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus, e realizar a sua obra. Amém? Esta obra é uma obra prioritária. Eu não posso ditar prioridade em relação ao reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode ficar alheio a esse ministério, não, irmãos. Tem que se envolver com ele. Quando isso até não me lembrei, mas tem uma figura que alguém falou sobre a questão do omelete e da salsicha, alguma coisa assim. Aí a galinha fornece o quê? Apenas os ovos, não é? Mas para fazer a salsicha, né? Então, o próprio envolvimento daquele animal tem que morrer. A sua carne é utilizada, é diferente. Então, tem muitos crentes que estão feitos de galinha, Deus só fornece os ovos e passa o omelete e deixa para lá. Deus não quer isso, não. Deus quer o seu desenvolvimento, e você é uma pessoa importante do reino de Deus. Pastor, mas minha cultura é pequena. Deus não está preocupado com cultura, não, irmão. Isso não impressiona Deus. Impressiona Deus é uma vida consagrada, envolvida com a sua obra. Bendito seja o nome do Senhor. Pessoas que estão assistindo, não contribuem, não vêm para a igreja, não assistem, não se envolvem, são meros espectadores. Deus não quer isso de você. Deus quer muito mais. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmão? O Salvador disse: se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. É como você está. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E sobrou alguma coisa mais para mim, para a pessoa, né? Deus quer que você se envolva, porque o texto diz: caindo, quando você morrendo, você vai produzir muitos frutos para a glória de Deus. Não quer dizer que você vai se anular, vai morrer. Não é isso. É que você vai consagrar a vida para essa obra, para esse ministério. Louvado seja Deus por isso. Hoje nós estamos assistindo, irmãos, quando você começa a se esvaziar do Espírito, você começa a perder o interesse pela obra do Senhor. Já não é a obra do Senhor. Já não merece a minha atenção. Preocupo com meus estudos, meu trabalho, meu negócio, meu lazer, principalmente, vai para lá, vai para cá.
A obra de Deus é apenas um detalhe, mas uma vida cheia do Espírito é a vida comprometida com a obra do Senhor. Ela é prioridade, né? Eu tenho observado muito na igreja, meus irmãos, pastor, eu não posso ir para a igreja. Não, por quê? Não, porque eu vou levar alguma coisa para a casa de outra pessoa. Como eu já ouvi aqui, eu vou participar do aniversário de um parente distante. Eu digo, puxa vida, o negócio está muito difícil, né? Porque a pessoa deixa a obra do Senhor para um aniversário, poderia dizer, olha, não estou podendo ir, eu estou a casa do Senhor. Deixa eu elogiar um homem aqui publicamente, este homem aqui, a Deus. A sua vai ser a minha. A pessoa vai fazer referência. Este homem, quando ele tinha saúde, hoje está um pouco debilitado, nunca Deus chegou em casa porque chegou visita de alguém para ele deixar de fazer a obra do Senhor, não é verdade? É que ele dizia, olha, fica aqui, eu vou para a igreja. Fica aqui, eu vou para a igreja. Comprometimento, irmãos. Envolvimento. A obra de Deus é prioridade. E quem é crente, cheio do Espírito, sabe disso e pratica isso para a glória de Deus. Então observa que as pessoas começam tão bem, com tanto dom de Deus, aí daqui a pouco vai definhando, aí fica ele só. Aquele grão que cai no chão não morre, fica ele só e não tem proveito, nem para ele, nem para ninguém. É uma vida inútil. Mas a palavra do Senhor está no seu coração nessa noite. Não há inútil na casa do Pai. Parece uma música por aí, vocês gostam de música, né? Não há inútil, né, Murilo? Na casa do Pai. É Sérgio Lopes, né? É um cantor aí evangélico, servo de sempre. A palavra fala de uma mulher que tem 84 anos de idade. Alguém tem essa idade aqui? Cada um tem. Cadê a bichinha? Ela está ali, né? A nossa irmã Diná. 84 anos de idade, aquela mulher aqui, né? Não, falando da Bíblia, né? Aqui já passou, né? Cada já passou. Essa mulher é viúva. Mas a Bíblia diz que aquela mulher não se afastava do templo, servindo a Deus de dia e de noite com oração e jejum. Bendito seja o nome do Senhor. 84 anos de idade. E você tem 15, 20, está saradão, sadio, pegando fogo, e a pessoa em luta na casa do Senhor, no nome do Senhor. Pense nisso, meu querido. Amém? Porque uma evidência da vida cheia do Espírito, esse envolvimento, e é de coração, viu? É de coração. Servir ao Senhor com alegria e apresentar diante dele com cântico. Não sejais rigorosos do cuidado, mas sede rigorosos do Espírito, servindo ao Senhor. E o texto que a irmã Michela veio para mim aqui, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundando. Olha essa expressão, sempre abundando. Em que? Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é para você. Mas deixa eu terminar essa mensagem dizendo a última coisa como evidência, pelo menos na mensagem, o prazer que a pessoa tem nas coisas de Deus. Você tem prazer na Bíblia? Ou a Bíblia é mais um livro? Você tem prazer em estar reunido com os seus irmãos buscando a presença de Deus, celebrando ao Senhor do coração, uma vida cheia de Espírito? Tem. Amém? Uma vida cheia da graça de Deus? Tem. Viu, irmãos? Tem. Tem prazer nas coisas de Deus. Nós estamos na igreja com fastídio das coisas de Deus. Gosta de futebol, de vôlei, gosta de passear, gosta de internet, televisão, de novela, disso, daquilo, mas não gosta das coisas de Deus. Não tem prazer. Olha, irmão, se a Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria, e você não está se alegrando, você diz, por quê? Porque eu não tenho essa bênção no meu coração? Ele não está cheio de Espírito, irmão. E quem está tem prazer. Aqui está uma mulher de 84 anos,
não perdia um culto na igreja, tinha prazer em estar junto, servindo a Deus. E olha lá, com jejuns e oração. Prazer, satisfação, alegria. A vida do crente é essa, irmão. Não precisa botar negócio muito sofisticado para sentir prazer, não. Precisa ter jogo de luzes, gelo, aquele negócio de gelo, né? Com aquelas névoas para impressionar, aquelas luzes, jogo de luzes, para trazer um ambiente sofisticado, os crentes se emocionarem. Isso não, irmão. A gente se alegra com a palavra, se alegra com a oração, de cantar louvores a Deus, de estar servindo. Isso sim, um crente cheio de Espírito tem prazer na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Voltando no livro de Atos 2,40, terminando a mensagem, 2,45 diz o seguinte: e perseverando todos os dias do tempo unânime. O que quer dizer unânime, irmãos? Era só um grupinho? Era todo mundo, toda a igreja, 3.000 pessoas. Já pensou? Que reunião maravilhosa! Não foram 3.000 convertidos, não foi? Vamos botar os 120 que vieram. Então 3.120 pessoas reunidas e o prazer de estar no tempo todos os dias louvando e bendizendo o nome do Senhor. Por que ele tem mais essa alegria? Porque para trazer um crente para a igreja é a maior luta do mundo. Tem que estar ligando teu celular, irmão, pelo amor de Deus, porque está faltando. Pastor, sabia que, eu sei, né? O meu telefone celular e o de casa, estou fazendo ministério. Não vi fulano tal da igreja. Ô meu querido, foi de ouro, nunca mais vi, estou com saudade de você. Ah, pastor, aí não está domingo, mas glória a Deus, está servido para alguma coisa. Mas precisava disso, irmãos. Precisava o pastor estar avisando a membresia que tem culto na igreja. Não sabe que tem culto. Não é um prazer do crente estar junto para a glória de Deus. A igreja está vazia do Espírito, não tem prazer nas coisas de Deus. Isso é um sintoma grave, irmãos. Gravíssimo. Porque você não pode perder este prazer nas coisas do Senhor. Amém, irmãos? Veja que o salmista disse: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Salmo 84, bota glória hoje. Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração é minha carne pronto pelo Deus vivo. Até o pardal ele estava poetizando. Até o pardal ele via, como não tinha esse teto aqui, né, que nós temos, né? Até o pardal encontrou casa para si, e andorinha ninho para si, onde punha seus filhos até nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Ele diz: porque vale mais um dia nos teus atos que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Prazer nas coisas de Deus. Isso o crente cheio de Espírito tem, viu? Ele fica contando as horas para correr para a igreja, para se reunir com seus irmãos, para celebrar o Senhor. Isso é prioridade para ele. Ele tem prazer nisso, sente alegria. É uma coisa misteriosa, mas é verdade, irmãos. Não é ser barata de igreja, fanático, não. Isso é algo espontâneo de quem está cheio da graça de Deus. Tem prazer nas coisas de Deus. Amém? Que Deus tenha misericórdia de mim e de você nesta noite. Precisamos urgentemente ser cheios do Espírito. Assim sendo, irmãos, busquemos de coração esta bênção. E quando a recebermos, as evidências surgirão naturalmente em nossas vidas e Deus será grandemente glorificado. A igreja será abençoada através de nossas vidas, bem como as pessoas com quem nos relacionamos. Essa é uma bênção na mão do Senhor. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Esta bênção é minha, é sua, é nossa, e ninguém pode tirar. É uma dádiva de Deus, a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. E não há nada mais bonito na vida da igreja do que essa plenitude do Espírito. É por isso que Paulo
quando se dirigiu à igreja de Éfeso, na sua carta, ele disse: por esta causa me ponho de joelho diante de nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele começa a pedir que a igreja seja cheia, corroborada do Espírito no homem interior, para poder usufruir estas bênçãos de Deus na sua vida. Louvado seja Deus por isso. Você quer esta bênção no seu coração, irmão? Você quer? Realmente há desejo no seu coração nesta noite? Então peça a Deus, Senhor, enche do teu Espírito. Se eu tivesse a voz boa, eu iria cantar: Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 do Cristo Rei. Aleluia, 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 do Rei. Diga amém. Que Deus possa nessa noite encher do seu Espírito, e você vai ver a diferença para a glória do Senhor, né? Porque você vai, meu querido, exercer os dons que Deus te deu sob a unção do Espírito. Você vai testemunhar eficazmente a obra redentora de Cristo, amém? Você vai produzir o fruto do Espírito naturalmente. Você vai se envolver com a obra do Senhor de todo o seu coração. Você vai sentir prazer nas coisas de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém. Feche os olhos. Ore ao Senhor nesta noite. Peça esta bênção na sua vida e se encha do Espírito esta reunião. Saia daqui cheio da graça do Senhor nosso Deus. Vou pedir ao presbítero Léo que faça uma oração pela igreja nesta noite. Ele vai orar nesse microfone. Eu vou pedir a gente que a gente está ainda com operado, a cirurgia está ainda, mas Léo vai orar e nós vamos receber a bênção do Senhor no nosso coração. Quem quer essa plenitude, levanta a sua mãozinha para o céu. Quem quer essa plenitude, todos querem levantar a mãozinha para o céu. Olha aqui, Pai, o presbítero vai orar em nome de Jesus por nós. Grande eterno Deus, graça nós te damos, ó Pai, Deus, que ouvindo da tua palavra, Senhor, vindo do teu santo poder, ó Deus. Graça nós te damos, ó Deus, porque o Senhor falou ao nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus que tudo pode. Senhor, tu és o Deus que perdoa nossos pecados. Aleluia. Tu és o Deus que fala conosco. Oh Jesus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas de ti nesta noite. Aleluia. Continua falando aos nossos corações, Senhor. Oh Deus, nós somos gratos a ti, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tudo pode. Senhor, continua abençoando a tua igreja. Oh Deus, seja com teu servo, Pai. Amém. Dá sabedoria a teu filho, vinda do céu, vinda de tuas mãos, Senhor. Nós te agradecemos as bênçãos recebidas nessa noite, através de tua palavra, Senhor, porque usaste o teu filho. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, como foi anunciado, estamos comemorando o 8º ano de pastorado, de pastoreiros, e nós, como departamento da igreja, não podemos deixar essa oportunidade de nos deixar uma mensagem, um versículo para o pastor, né? Agora eu gostaria de convidar o departamento de homens, na pessoa do diácono, do presbítero Lucinho, amém? Mais uma vez, né, irmãos? A graça é Pai do Senhor. Amém. A Deus, né, irmãos, toda a honra, toda a glória, né? Nós devemos ao Senhor toda a honra e por tudo devemos dar graças a Deus. Mas a Bíblia também está lá, né, registrado lá em Romanos 13, diz que tributo a quem tributo, imposto a quem imposto, temor a quem temor, mas honra a quem tem honra. E nós queremos honrar a pessoa do pastor Eudes. Ele é uma pessoa realmente investida com muita honra, né? Eu quero ler aqui um versículo que está em 1 Timóteo, capítulo 3, primeiro versículo, que diz assim: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. E o pastor um dia desejou, né? Deus moveu seu coração para desejar essa obra de apacentar as ovelhas. E hoje está completando 8 anos, né, à
frente desse ministério. É uma honra muito grande, ele está revestido de uma honra muito grande, mas os maiores, beneficiados com isso somos nós, porque isso aqui tem sido um oásis para nossas vidas, irmãos, um oásis espiritual. Nós temos sido aqui apacentados, nós temos visto no meio de uma geração tão difícil, irmãos, onde o movimento evangélico cresce muito, mas a palavra não tem crescido na mesma proporção. Tem aumentado o número de igrejas e o número de crentes proféticos, cristãos proféticos, mas a verdadeira palavra tem sido muito escassa. Mas aqui neste lugar nós temos, graças a Deus e pela vida do Ministério Pastor Eudes, nós temos recebido uma palavra verdadeira. Ele tem sido o verdadeiro guardião da palavra de Deus e nós temos sido amplamente abençoados. Todo dia, irmãos, eu agradeço a Deus por Deus ter nos dado esta igreja e ter nos dado este anjo, que tem cuidado de nossas vidas. Ele tem sido um fiel escudeiro, o guardador da palavra de Deus. E quando o pastor diz cuidado, 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 nós sabemos que é zelo pelas nossas vidas. O homem com a vida consagrada a Deus, de fato, é uma raridade no nosso meio. Nós podemos, juntos, agradecer ao pastor pela sua dedicação, pela sua vida, e que sempre continue sendo este pastor que tem a consciência, ele tem a medida, ele sabe da responsabilidade que está sobre ele de cuidar cada uma de nossas vidas. Quando somos repreendidos por ele, nós sabemos que é repreensão do Senhor, é a manifestação do amor de Deus através da sua vida. Muito obrigado. Nós queremos, como departamento dos senhores, agradecer ao pastor. Muitas vezes, irmãos, eu tenho ficado assustado quando o pastor diz, quando eu sair, irmãos? De vez em quando ele tem dito isso, não vou voltar mais, mas que essa data demora a chegar, que Deus dê muitos anos de vida, muitos anos de ministério, como o pastor sempre diz, com saúde. Pois bem, irmãos, nós sabemos que o maior presenteado aqui neste lugar somos nós a cada dia pelo Ministério do Pastor, mas também nós queremos deixar um presentinho para ele, o Departamento dos Senhores quer deixar para ele um presentinho. Eu vou pedir aqui o presbítero Gênison, parece que ele é o presbítero Master, faça a entrega desse presente que está ali. Faça essa entrega deste presente. Obrigado, pastor, que Deus lhe abençoe. Irmãos, eu gostaria só de pedir aos outros departamentos que fosse mais breve, porque devido ao tempo que já está avançado, Passar a palavra para o departamento feminino, ao departamento de auxiliadoras, que vai estar representando a irmã Maria Guedes. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Eu gosto de me convidar, que a irmã Josefa veio aqui para me fazer companhia, Cadê ela? Já foi? Então eu vou chamar também a irmã Niná e a irmã Naíde para ficar aqui comigo, elas três, Mas ela já foi. Ela vem ali, vem, minha amada.
tornar realidade. Ser pastor é abraçar o menino já pensando no obreiro de amanhã, como o senhor faz com o meu neto, né? Ser pastor é conversar com os anciãos da igreja, mesmo que a história deles já tenha sido contada várias e várias vezes, e ter no olhar o respeito por aqueles que já trilharam há muitos anos o seu caminho. Ser pastor é apresentar sua ovelhinha ao Senhor, tenra e pequena, sob o olhar emocionado dos pais. Ser pastor é se despedir de um irmão querido, ovelha que cuidou com tanto zelo, mas que foi chamado novamente pelo Senhor, chorar por ele e dizer, até breve, amigo. Ser pastor é estar no casamento, falando à noiva de branco, trêmula e emocionada, e ao noivo ansioso que segura a mão da amada, que a vida é bela, mas trará desenganos. Ser pastor é sorrir quando o coração está chorando, é abençoar quando na sua própria vida só existem provas, é tentar secar as lágrimas da mãe desesperada, que sofre com os filhos, ou aconselhar a esposa desiludida com o marido. Ser pastor é ser cumprimentado na rua e ao mesmo tempo ver alguém disfarçando para não cruzar o olhar com você. Ser pastor não é do título, é o homem que se torna a palavra que se vive todos os dias, as dificuldades que são superadas e os testemunhos que vão se formando. Ser pastor é simples, ter os olhos sempre fixos no campo. Afinal, as ovelhas estão sempre em movimento. Em uma homenagem da auxiliadora da igreja, o 8º ano do pastorado de pastoreiros. Parabéns, pastor. Pai querido, diante da tua presença, nós estamos, meu Senhor, queremos te louvar na beleza da tua santidade. Queremos te agradecer por este culto maravilhoso. Queremos te agradecer pela tua palavra, que falou profundamente ao nosso coração, através do teu filho. Queremos te agradecer, Senhor, por mais um ano de pastorado, nosso amado pastor Eudes. Que Deus continue abençoando o seu ministério, que seja um ministério frutífero para o louvor e a glória do Senhor, e que possamos aqui, meu Senhor, neste lugar, viver através desse ministério do nosso amado pastor, Deus querido e santo, e aprender mais e mais da tua palavra, para a edificação da nossa vida e a alegria do teu Santo Espírito, ó Pai. Abençoe ele e sua família. Nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos por todas, em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Que Deus continue abençoando essas amadas irmãs, amém? Agora nós vamos convidar o departamento de jovens e adolescentes, né? André Augusto também. As paz, irmãos, amém? Em nome de toda a mocidade, todos os jovens da igreja, nós queremos parabenizar o pastor Eudes
esses 8 anos de ministério, em nome do pastor Val também, que não pôde estar conosco aqui nesta noite. E nós queremos louvar a Deus por esses 8 anos, por terem sido valiosos. São 8 anos que a mocidade sempre tem procurado uma referência no mundo e não encontra, mas glória a Deus que tem encontrado aqui dentro dessa igreja, um homem fiel que prega a palavra, que insta, quer seja oportuno, quer não seja, está sempre nos dando uma referência. E nós louvamos a Deus e pedimos que Deus possa multiplicar esses anos por 3, 4 vezes, 5 vezes, com saúde, que Deus possa abençoar bastante. E nós queremos deixar o texto que se encontra em Filipenses capítulo 1, versículo 3 ao 6, diz o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, a mocidade não comprou um presente porque a gente está se preparando para o acampamento, mas a gente vai dar um presente, um abraço e chega na cabeça do Pai. Amém? Agora convidamos o departamento infantil, Cristo, amém? Começando a todos com a paz do Senhor. No departamento infantil, nós parabenizamos nosso pastor por mais um ano e que possa continuar mais tempo à frente aqui conosco. E eu deixo aqui o texto de Colossenses 3,16. E a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça e ao vosso coração. Amém. Convidamos a irmã Evalda do Delove, departamento de louvor. Amém? Valda, a irmã Valda. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Lucine e André já falaram de tudo que tinha que falar, não deixou nada. Eu queria parabenizar, quer dizer, o departamento de louvor, em nome do departamento de louvor, nós queremos parabenizar pastor Eudes por este ano, 8 anos de pastorado. E eu queria dizer, pastor Eudes, particularmente, que eu estou muito feliz em tê-lo como pastor, porque nas minhas orações, antes de vir para aqui, eu sempre pedi a Deus, eu fazia, Senhor, eu queria tanto que o Senhor me desse um pastor, um homem de Deus, um homem que amasse a obra, que fizesse a sua obra com carinho, com dedicação, com amor, e o Senhor ouviu as minhas orações, e eu acho o Senhor uma bênção nessa igreja, nas nossas vidas. E eu quero dizer, pastor, que eu amo muito o Senhor em Cristo Jesus. E sou feliz demais em tê-lo como pastor. Eu acho que o Senhor disse aqui tem muita sabedoria, porque às vezes assim, uma igreja tem problemas. E eu vejo um pastor que, por uma sabedoria do alto, uma sabedoria de Deus, ele instantaniza as coisas. Eu digo, Senhor, é do alto mesmo que vem essa sabedoria para o pastor Eudes. E eu quero dizer que eu sou feliz demais, pastor. Mais de uma vez, inteiro como pastor, eu lhe amo demais. Agora eu queria passar a palavra para o presbítero Léo, né? Representando os oficiais da igreja, né? Jesus é bom, maravilhoso. Nós sabemos que ser pastor não é nada fácil. Mas quando Deus está no negócio, tudo vai bem, né?
Eu vou contar um segredo do nosso pastor, sem a permissão dele. Vocês sabem por que ele senta nesse cantinho aqui? É para ele prestar atenção quando você chega, quando você sai, se você se levanta, se você está prestando atenção. Entendeu? Porque ele se preocupa com isso dele. Entendeu? Um dia eu sentei nessa cadeira dele, ele mandou me levantar. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu acabei de descobrir o segredo. É por isso que ele se senta ali, para ele prestar atenção nas suas ovelhas. Entendeu? Por isso ele se senta ali para ver você chegar, você sentar, você se levantar. Se você está conversando, se você está ligando no celular, ele se preocupa. Ele se preocupa com as suas ovelhas. Entendeu? Quando eu falto, ele puxa a minha orelha. Ele pergunta, por que foi que eu faltei? Agora eu vou reclamar com ele, porque ele não fez essa pergunta hoje a mim. Eu faltei terça-feira e faltei quinta. Sabe por quê? Por causa de um deles. Como doía, como eu sofri. Aí hoje ele não me perguntou por que foi que eu não vim. Entendeu? Mas toda a vida ele perguntou. Por que você faltou? Ele se preocupa com os presbíteros, com o diácono e com você também. Entendeu? Essa é a situação de um homem de Deus. Um pastor que tem cuidado com as suas ovelhas. O pastor, o nosso pastor, ele se preocupa conosco. Eu quero dizer que Deus, lá no céu, onde ele se encontra, no trono, ele vê um mucuim preto em cima de um lazeiro preto. Está entendendo? Assim o nosso pastor se preocupa comigo e com você, certo? Mas eu vou deixar 2 versículos para nosso pastor. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu tenho mais outro versículo para deixar. O primeiro, o desejo de Deus e o desejo do nosso pastor. Jó, capítulo 8, capítulo 6, versículo 8. Ele diz assim: quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que eu peço. Nosso pastor sempre ele diz, ele pede, ele exige, não falta. Venha para os cultos de oração, venha buscar a Deus, porque ele se preocupa com as suas ovelhas. Amém? Que Deus possa, cada dia, cada momento, dar sabedoria ao nosso pastor. Amém? Que Deus nos abençoe. Já foi dada a oportunidade a todos os departamentos. Agora eu queria fazer, uma oração especial, pela vida de pastor Wilson, Essa oração, uma oração especial pela vida dele, pela saúde dele, pelo ministério dele. Eu gostaria de convidar a irmã Marlene, para ela vir fazer essa oração. Por favor, eu gostaria que a igreja ficasse de pé, em nome de Jesus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? E quero também louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pelo muito que ele tem feito por nós, pelos seus cuidados pastorais, pelo zelo com a palavra.
pastor. Que esses 8 anos sejam multiplicados de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus e para a felicidade nossa. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Porque Tu és o Senhor dos senhores e o pastor dos pastores. E aqui estamos, meu Senhor, para Te agradecer pela vida de pastoreiros aqui nesta igreja. Estes 8 anos que já se passaram, nós estamos aqui felizes por tudo que aprendemos, meu Pai. Por tudo que somos, por tudo que temos de espiritual nas nossas vidas, Senhor. Porque aprendemos deste homem que Tu colocaste aqui como pastor. E nós, como ovelhas, Senhor, estamos aqui Te adorando, Te exaltando, Te bendizendo por este privilégio que o Senhor nos concedeu durante estes 8 anos, pela maneira como o Senhor tem conduzido o Teu servo, dando-lhe sabedoria, discernimento, orientação, capacidade, uma vida no altar, uma vida digna de ser vivida para a glória do Teu nome e para testemunho aqui na Tua igreja. Obrigada, meu Pai. Te somos gratos por tudo que Ele tem feito durante estes 8 anos e Te pedimos que o Senhor revista com a Sua graça nesta hora. Quando estamos comemorando este tão grande dia, Senhor, que o Senhor revista com a Sua graça, com o Seu poder, que o Senhor contemple o Seu corpo, dando-lhe saúde, dando-lhe paz, abençoando a sua família, os seus filhos, que o Senhor tem abençoado tanto, Senhor. O Senhor tem recompensado ao Seu servo na vida dos seus filhos e na vida da Sua igreja. Aceita, meu Senhor, a adoração da Tua igreja. Esta família santa, Senhor, que está aqui reunidas, comemorando este tão grande dia. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Nós Te adoramos e Te oramos nesta hora agradecidos pela vida do pastor Eudes entre nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a Deus, né, por ter dirigido este culto, né? E ao pastor que também me concedeu também essa oportunidade, né? Agora eu vou passar a palavra ao pastor, que vai fazer o encerramento e dar a bênção apostólica. Aproveitando a oportunidade, eu quero, em nome da minha família, parabenizar o pastor Eudes pelo seu 8º aniversário, que está comemorando hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu ministério, a sua família. E esse ministério, cada dia, seja um ministério frutífero para a glória e o louvor do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero dar meu abraço a esse homem de fé, esse homem que tem trabalhado aqui conosco nessa igreja. Foi nas mãos dele que o Senhor colocou nesta igreja, que ele possa cada dia mais prosperar nesta obra para o louvor e a glória do nosso Deus. Amém? Nós queremos agradecer a Deus por esta noite tão especial na minha vida, na vida da igreja, por esses 8 anos de ministério. Queremos agradecer a manifestação de carinho dos irmãos através do seu departamento. Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. É um prazer ser pastor dessa igreja. Nunca pensei, nunca pedi, nunca insisti, nunca armei no esquema. Foi tudo que providenciado por Deus para o meu ministério e para a vida dos queridos. Amém? Deus abençoe a todos. A hora já está um pouquinho avançada, mas só para o ano agora, né, irmãos? Deus permitir, né? Então, uma paciência, estamos terminando o culto. Muito obrigado por todos presentes aqui. Deus abençoe. A irmã Virgínia veio lá da igreja do Bensamar, está conosco aqui também. Queremos agradecer a todos. Vamos ficar de pé e encerrar o nosso culto, né? Olhe para seus irmãos ao seu lado e Deus te abençoe, te dê uma noite em paz. Debaixo da bênção do Senhor, né? Lembrar que na terça-feira estaremos aqui para buscar a presença do Senhor através de oração. Amém? Leia o boletim da igreja, esse texto
escrever. E no próximo domingo ele me escreveu hoje sobre o estado intermediário. Assim ele vai escrevendo e vai ministrando no período da escola dominical, enquanto a nossa revista não chega, para nós darmos continuidade, tá certo? E abençoe seu irmão. Agora vamos encerrar o nosso culto. Agradecemos a Deus por esta noite, por o privilégio de celebrar o Senhor nosso Deus. Queremos agradecer pelos seus filhos que subiram o santuário nesta noite. Rogamos que o Senhor nos leve em paz para o nosso lado, nos dê uma noite em paz e uma semana debaixo de sua santa e bendita proteção. Agradeço pelo privilégio de eu me ter chamado para o Ministério da Palavra, ter sido consagrado com essa finalidade e estar aqui no Ministério da Terceira Igreja Congregacional de João Pessoa. Ajude-me a cumprir o meu ministério com alegria e com fidelidade, tudo para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos, suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o poder e as consolações do Espírito Santo serão conosco hoje e para todos sempre. A igreja diz amém. Pai do Senhor para todos, dê um abraço, irmãozinho, e Deus abençoe em nome de Jesus.